Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós queremos falar sobre duas coisas muito importantes, que são as nossas referências e também os valores, como são armazenados os nossos dados dentro do JavaScript por baixo dos panos. Espero que você esteja empolgado e a gente se vê já já. Como não poderia ser diferente, a gente precisa ver um pouco de teoria. É importante que nós vejamos a teoria antes de nós partirmos aí para a prática, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Valores e referências. Então, o que são valores? Primeiro a gente tem que entender essa divisão de valores. Valores primitivos aqui no JavaScript vão ser as strings, os booleans, os numbers, o null, o undefined. Já o restante é tudo objeto. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, objeto? Objeto não é somente aquele que abre as nossas chaves e tem o seu valor de propriedade, chave de propriedade? E aí? Não. No JavaScript, tudo que não é primitivo, que é string, boolean, numbers, null e undefined, é considerado um objeto. Então, os arrays, os próprios objetos, o boolean, que é um objeto do próprio JavaScript, o date, o regexp, functions, etc. e outros mais nessa área aí também. Então, as funções são consideradas objetos ali também. Continuando aqui, mas como que funciona isso aí? Então a gente tem um código aqui de exemplo, tá? Tem um objeto chamado employee com o nome Rajesh, age 30. E tem aqui name igual a ren, que é uma constante. E temos aqui uma função chamada getName, que você passa o nome e ele te retorna esse nome. E por fim, nós temos aqui um new employee, que é igual ao employee. Então nós estamos falando que essa constante vai ser igual a esse nosso employee. Como que todos esses dados aqui vão ser armazenados lá no na nossa pilha e no nosso heap? Como vocês acham que vai ser armazenado isso aí? Então, novamente aqui, os dados estão aqui para nós. Um objeto, uma constante, uma função e uma outra constante que é igual a um objeto. Então, olha só como vai ficar armazenado tudo isso aí. Deixei o nosso código aqui do lado. A minha câmera está um pouquinho na frente. Eu só vou tirar ela aqui rapidinho e já volto com ela aqui. Basicamente, nós temos aqui a stack, que é a nossa pilha, e o heap, que é um outro tipo de armazenamento. A gente não vai falar tão profundamente, porque é para você entender de forma geral e não ficar absorvendo o conteúdo mais profundo possível. Mas nós temos aqui o nosso employee, que é um objeto com um name chamado Rajesh e um age 30, certo? Esse nosso employee, ele não fica dentro da stack o seu valor, ele fica dentro do heap, tá? E já a gente vai entender um pouco a diferença entre heap e stack. Depois o nosso name, que é essa constante aqui chamada run, o que acontece? Ela já é armazenada com o seu valor na própria stack. Então ela já tem o seu nome e o seu valor dentro da própria stack. Já a função, nós temos ela aqui, ela é armazenada em uma outra área aqui do heap. Então olha só, nós temos a assinatura aqui do nosso employee e a assinatura da nossa função getName. E depois aqui embaixo nós temos o nosso new employee igual a employee. Esse cara aqui, ele fica com o mesmo armazenamento lá do nosso heap que pertence ao employee. Então, como ele está sendo feito aqui uma igualdade, né? New employee vai ser igual a employee, ele vai utilizar a mesma referência do nosso valor que está no heap. Então, resumidamente, é o seguinte: os dados primitivos nós armazenamos o seu valor. Os dados primitivos nós armazenamos o seu valor. Já os dados de objetos, que são as nossas funções, objetos, arrays, funções do JavaScript, eles são armazenados a referência. Então ele é referenciado lá no heap e o seu valor fica lá dentro. Então todo e qualquer outro objeto ou outro array que seja feito uma igualdade com aquele que já tinha sido criado previamente, ele vai utilizar o mesmo valor que está armazenado lá no heap. Mas continuando aqui um pouquinho mais de teoria. Qual que é a diferença de stack para heap? Então, na stack nós temos os dados primitivos, o tamanho é conhecido previamente, né? Em tempo de compilação. Quando a gente compila, a gente já sabe exatamente o tamanho que a gente precisa alocar, e a memória fixa é alocada, porque como a gente conhece o tamanho, nós já sabemos também o tanto de memória que a gente precisa alocar dentro da stack.
Já no heap ficam nossos objetos, funções, arrays e tudo mais. E o tamanho é conhecido em tempo de execução. Então, enquanto nós estamos executando, ele está conhecendo o tamanho que esse objeto, que essa função está ocupando dentro do heap. E ela tem sem limite para a memória do objeto, porque, resumidamente, ela pode aumentar ou diminuir a necessidade de memória, e isso faz com que ele tenha que ser um pouco mais dinâmico. Então, você vai colocando, ele vai aumentando cada vez mais os valores, e isso precisa ser dinâmico, então. Tá, nós falamos bastante da teoria aqui, vamos dar uma olhadinha na prática aí para a gente entender um pouquinho mais. Eu já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto e nós vamos fazer alguns testes aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar um let chamado name igual a Daniel. E depois vou criar aqui um let name2 igual a João. Maravilha. Ou melhor, name2 igual a name. Ok? E a gente pode dar aqui um console.log em name e também em name2. Console.log name2. Meu Visual Studio Code está me acusando com esse nome aqui, mas eu acho que não vai ter nenhum problema. Vou rodar aqui com o Node. Olha só, ele trouxe o Daniel. Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, name2, receber Paulo. Opa, e posso deixar aqueles dois consoles ali. Name e console.log name2. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vou executar novamente isso aqui. E olha só, temos Daniel e temos Paulo. Faz total sentido, né? Nós alteramos novamente o valor do name Paulo e tranquilamente isso vai funcionar mesmo. Ele tem que trazer valores diferentes. Mas e se fosse em objetos? Como que a gente faria isso aqui? Então eu vou criar aqui const obj1 que tem name Daniel e age 30. E o obj const obj2 igual a obj1. Maravilha. Vou dar um console.log aqui no meu obj1 e um console.log no meu obj2. O que será que vai mostrar para nós aqui? Beleza. Name Daniel, age 30, name Daniel, age 30. Mas aqui eu quero pegar o meu obj2 e falar que o name dele vai obter Paulo. E agora, o que vai aparecer para nós aqui? Vamos testar. Opa, os dois agora têm Paulo, mas eu só alterei name dentro de obj2. Mas é isso que acontece com nós debaixo dos panos. Como o obj2 está sendo referenciado, está apontando para a referência do valor na memória do heap, quando nós alteramos a propriedade name, ele também altera os valores dentro de obj1. E isso faz com que a gente tenha, às vezes, aí, valores manipulados e não entender o que está acontecendo, né? Mas agora, a partir desse vídeo, eu tenho certeza que você não vai mais cometer esse tipo de engano. Você vai entender exatamente por que as coisas estão acontecendo. Mas a gente pode fazer um outro teste aqui. Eu vou criar o obj3, e ele vai receber aqui um objeto que recebe o spread operator de obj1. Eu vou colocar aqui console.log obj3. Vou rodar novamente aqui. Beleza, os três têm Paulo, né? Bacana. Agora, eu vou fazer o seguinte. Na sequência, vou falar que o meu obj3.name vai receber aqui o valor de Maria. E agora, o que será que vai aparecer para nós aqui? Qual que é a sua opinião sobre isso? Fez suas apostas? Vamos testar. Opa! Maria está dentro de obj3, mas obj1 e 2 tem Paulo. Por que isso? A gente até pode colocar aqui uma string para identificar, tá? Por que isso? Porque quando nós utilizamos o spread operator, ele resumidamente ele criou um outro objeto, uma outra referência no nosso heap, com a cópia dos valores que estavam dentro de obj1. Então a referência na memória de obj3 é diferente do obj2 e do obj1. Mas e se a gente fizer o seguinte? Vamos comentar esses nossos console
eu vou criar aqui um const array 1 igual a 1, 2. Aqui eu vou ter um outro array dentro com o número 3, com mais um array dentro com o número 4 e 5. Maravilha. Agora eu vou falar que o meu array 2 vai receber todo o meu array 1. Maravilha. Agora eu vou dar um console.log no meu array 1. Vou colocar aqui array 1. E um console.log no meu array 2. Vou colocar aqui array 2. Tá, vamos testar isso aqui? Beleza, eles são com os mesmos valores, né? Mas como nós utilizamos o spread operator, se a gente alterar alguma informação no array 2, vai continuar da mesma maneira, certo? Isso aí, vamos testar? Agora eu vou fazer aqui o meu array 2, na sua posição 0, vai receber aqui uma palavra escrita minha casa. Vou salvar e vou continuar dando os dois consoles. Beleza? Funcionou da mesma maneira. Só que se a gente observar, nós temos na posição 0, 1. Na posição 2, nós temos um array com outro array dentro. Né? Então nós vamos tentar alterar esse cara aqui. Então a gente vai fazer aqui array 2 na posição 2, na posição 1. E esse cara vai receber aqui meu valor string. E agora, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Vamos testar? Opa, alguma coisa aconteceu de errado aqui. E por que isso acontece? Porque nós temos um fenômeno chamado cópia rasa e cópia profunda. O spread operator ele vai conseguir copiar os dados que estão na camada mais rasa, mas as cópias profundas ele vai continuar utilizando a referência da memória que está lá no heap. Então, quando você altera um valor de um elemento que está numa profundidade maior, ele vai alterar diretamente a referência da memória daquele objeto que você tinha criado anteriormente. Então é isso que traz muita dificuldade para quem não conhece essas regras. É chato isso? É. É irritante isso? É. Então é isso que acontece e você precisa tomar muito cuidado para fazer essas cópias utilizando o spread operator. Lembre-se sempre que os elementos mais profundos, que são arrays dentro de arrays dentro de arrays, por exemplo, ou objetos dentro de objetos, não fazem a cópia dos valores, mas sim da sua referência. E por não conhecer isso, muitos programadores iniciantes sofrem com comportamentos indesejados. Mas agora você com certeza vai saber disso e não terá mais esse problema. Eu espero que você tenha gostado e peço para você se inscrever no canal, comentar aqui o que você gostaria de ver no futuro e também te convido a compartilhar com aquele amigo que você sabe que está precisando. A gente se vê aí numa próxima oportunidade.